Olá, aqui é o Alexandre, diácono da Diocese de Santa Amaro, e estou concluindo neste vídeo os últimos 2 capítulos do documento Exortação Apostólica Amoris Laetitia, de 2015, como resposta ao Sínodo da Família que o Papa pediu fosse meditado, estudado neste ano de São José. Capítulos 8 e 9. Capítulo 8, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. E o capítulo 9, espiritualidade conjugal e familiar, que nós já falamos um pouco. Posso dar brevemente uma relembrada neste vídeo. Bom, capítulo 8, de maneira nenhuma eu consigo esgotá-lo neste vídeo, vou falar bem brevemente. Ele é muito mais dedicado aos padres, bispos, do que aos leigos, mas existe algo ali que nós podemos aproveitar pastoralmente também para os leigos. Ele fala especialmente dos casos difíceis, de como acompanhar aqueles casais que vivem situações delicadas, difíceis, especialmente aqueles que estão em segunda união. E claro, não existe uma resposta pronta para isso. Em primeiro lugar, o Papa insiste muitas vezes a questão de acolher. Eles não estão excomungados, eles são parte da igreja, eles devem participar da Santa Missa, ouvir o Evangelho, rezar, se confiar à misericórdia de Deus e fazer inclusive direção espiritual, conversar com o seu pároco, para ele ver quais são os próximos passos que podem ser dados. Existem casos muito difíceis em que muitas vezes a pessoa se está numa segunda união e tem um casamento nulo, então o pároco vai orientar como fazer, quais são os critérios, o que fazer, quais são os passos para ver se esse casamento é nulo mesmo, conseguir essa declaração de nulidade e aí poder efetivamente ser trazido ao sacramento do matrimônio e poder receber a Eucaristia. Agora, existem casos em que não, em que realmente não era um casamento nulo, em que existe uma segunda união, mas já tem filhos e o casal não pode se separar porque os filhos são pequenos, dependem do casal, dependem que eles estejam juntos ali. Às vezes a esposa depende financeiramente do marido para criar os filhos. Às vezes uma das partes, a esposa ou o esposo, se converte depois da segunda união e a outra parte não se converteu e aí não conseguem viver a castidade, não conseguem viver ali a continência, né, como irmão e irmã, para poder receber a comunhão. Então, quer dizer, como que é a forma certa, né, para que é muito difícil. Isso tem que ser acompanhado individualmente e o pároco deve estar atento a esses casos e acompanhar com misericórdia e ajudar. Às vezes é um passo de cada vez e o Papa fala, existem duas leis, quer dizer, a lei da gradualidade e não a gradualidade da lei. Então, quer dizer, o que é a lei da gradualidade? A lei da gradualidade significa o seguinte, que nós, quando nós nos convertemos, geralmente a gente não se converte pá, de uma vez, mas a gente vai dando passos em direção àquilo que é certo e vai dando passos concretos, verdadeiros, e Deus é paciente conosco. Deus nos acompanha nesses passos. Ele não exige, ele não faz com que a gente muitas vezes receba de uma vez toda a graça que Ele quer nos dar, porque às vezes a gente até morreria com isso. Então Ele vai nos acompanhando nesses passos e o pároco é chamado a ser como Deus, acompanhar quais são os passos concretos de vida cristã que mesmo os casais de segunda união, que não estão excomungados, que são chamados a participar, a rezar, a ouvir a palavra de Deus, a participar da Santa Missa, mesmo que não possam receber a Eucaristia, e a se aconselharem e até ajudarem, viverem a caridade, educarem os filhos na fé, batizar os filhos, enfim. Inúmeras coisas que eles podem fazer e serem atuantes na sua paróquia. Então, é essa lei da gradualidade. Não a gradualidade da lei, que é óbvio, passar a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo e o casamento não é para sempre mesmo, você pode ter uma segunda união, que tá tudo bem, né? Então, não, claro, isso não é a doutrina da a igreja não mudou a doutrina, o casamento é uma vez só, é para a vida inteira, mas a igreja é misericordiosa e existe um caminho de misericórdia para todas as pessoas que quiserem se abrir à graça de Deus. E nós temos que saber disso. Nós como leigos, nós como clérigos. Então, assim, temos que acompanhar e saber disso. E saber que existem atenuantes. Então, muitas vezes a pessoa ela gostaria de viver uma vida de continência e castidade com seu segundo esposo, mas ela não pode porque existe violência, porque existe dependência financeira, porque existe medo, porque existem filhos e eles têm medo de se separar, e enfim. Então existem muitos atenuantes e às vezes o que parece ser um pecado grave, às vezes nem sempre é. Às vezes é um pecado venial, porque às vezes a pessoa não tem plena consciência, às vezes a pessoa tem
questões psicológicas muito graves e assim por diante. Então a gente nunca deve julgar essas pessoas da nossa parte e deixar realmente que o pároco acompanhe. E é basicamente isso. Assim, é muito complexo esse assunto, deu muita controvérsia, até hoje dá controvérsia, mas, resumindo, é basicamente isso: acolhimento, acompanhamento e, e mostrar um caminho de misericórdia e encorajá-los a participar da vida da paróquia, da vida da igreja, da oração, do terço, de ouvir a palavra de Deus e assim por diante. E claro, se conseguirem viver também a sexualidade como a igreja pede que viva, que também possam ser acolhidos no sacramento da Eucaristia. Bom, e por fim, espiritualidade conjugal familiar. Então, encerrando, como a joia ou a cereja do bolo do documento, a comunhão da família é um verdadeiro caminho de santidade. Então, quer dizer, a vocação de família é um caminho de se viver a santidade. Se vive a santidade numa vocação consagrada, sacerdotal, mas na família também se vive um verdadeiro caminho de santidade. E a oração comum da família deve ser um encontro verdadeiro com o Senhor ressuscitado, Jesus Cristo, o verdadeiro. Não um Deus de maneira vaga, ou não uma espiritualidade vaga, mas com o próprio Jesus Cristo, que vive ainda hoje. Então, essa deve ser a oração da família. E o auge da espiritualidade familiar é quando o próprio Deus nutre o amor dessa família na participação dominical da Eucaristia. Então, isso o Papa reforça também muitas vezes. Então, existe toda a espiritualidade em casa, a oração, mas o centro, o ápice é a celebração dominical da Eucaristia. É o próprio Deus que nos alimenta o nosso amor e torna possível essa vocação à santidade na família. Também, um tem que ser para o outro um sinal vivo da presença de Deus, que o acompanha por toda a vida. Então, assim como o esposo acompanha a esposa por toda a vida, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até o último dia, Deus também é assim. Deus nos acompanha na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até o último dia. Então, existe esse matrimônio espiritual entre nós e Deus. E o esposo tem que ser esse sinal para a esposa e vice-versa, a esposa para o esposo. No entanto, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. A gente tem que saber disso. Então, quando o outro ocupa o lugar de Deus, qualquer coisa, inclusive uma pessoa boa, isso se chama idolatria. Então, quer dizer, ninguém pode ser possuidor da intimidade mais individual e pessoal de cada um. Esse é o lugar que só cabe a Deus. Então não se pode esperar do outro o que só Deus pode dar. Isso destrói a relação, destrói o outro, e é um abuso, porque o outro não é capaz de preencher aquele espaço que só Deus pode preencher. Então, então o Papa faz essa ressalva também. A vida mística, quer dizer, enxergar no outro e nos necessitados, mesmo de fora da família, o próprio Cristo. Então, quer dizer, servir o outro como você serviria o Cristo. E não desanimar com as nossas limitações e com as limitações dos outros, mas ter esperança de que Deus é capaz de fazer o que ele já fez na Sagrada Família e na Fraternidade dos Santos. Então, quer dizer, olhar para a vida dos santos, inclusive dos santos casados, como Santa Zélia, São Martin, os pais de Santa Teresinha, e ver, quer dizer, que Deus é capaz de transformar mesmo pessoas pecadoras em grandes santos. Então, se ele fez com eles, ele pode também fazer conosco e se confiar a isso. Então, fico aqui e espero que não tenha sido muito longo e que possa gerar frutos e que todos vocês leiam o documento, meditem, rezem, estudem e transformem isso em frutos pastorais, frutos pessoais, frutos na família de todos e que possamos viver essa alegria do amor em família e essa vocação à santidade. Fique com Deus.